Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi, gente, o meu nome é Yara, eu tenho 22 anos e eu sou originalmente de Curitiba, Paraná. Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história de romance aqui nos Estados Unidos e de como eu acabei conhecendo meu marido durante o intercâmbio de au pair. Eu fui au pair aqui nos Estados Unidos, no Colorado, durante 1 ano e meio, desde o comecinho de 2018 até a metade de 2019, antes dessa palhaçada toda de coronavírus acontecer. Eu descobri o intercâmbio de au pair há muito tempo atrás, na verdade, pesquisando, porque eu sempre quis fazer intercâmbio, sempre tive esse sonho, esse desejo, desde muito novinha, eu lembro desde os meus 10, 11 anos, eu já queria muito fazer intercâmbio, e eu descobri o intercâmbio de au pair um pouquinho mais velha ali, mas assim, ainda na época de escola. E quando eu terminei o ensino médio, que chegou a hora de prestar vestibular, fazer todo aquele rolê, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer de vestibular, pedi pro meu pai, né, falei, pai, então, já que eu não sei o que eu quero fazer de vestibular, mas eu quero muito fazer intercâmbio, sempre quis, né? Eu pedi pra ele pra fazer intercâmbio antes de fazer a faculdade e eu ouvi um sonoro não, né? Tá maluca? Vai fazer intercâmbio? O que é isso? Vai viver do quê? Então eu fui fazer faculdade mesmo, né, meninas? Mesmo sem ter a menor ideia do que eu queria estudar. Eu acabei estudando publicidade durante 1 ano e meio na faculdade e eu odiei. Assim, chegou ali, depois desse 1 ano e meio estudando, eu tava muito estressada, muito triste, muito perdida. Eu não sabia mais quem eu era, o que eu queria fazer. Eu realmente tava num momento muito perdido da minha vida, sabe? Realmente não sabia nem mais quem eu era, o que eu gostava. E aí eu tive que conversar com os meus pais, né? Foi bem caótico, eles não queriam que eu trancasse a faculdade, nem nada. Mas chegou, assim, no ápice da minha saúde mental e eu realmente tive que fazer aquilo. E eles deixaram eu trancar a faculdade. E aí, né, voltei pra terapia, todo aquele rolê. E aí eu acabei relembrando desse meu sonho de fazer intercâmbio, né? E como eu tava num momento muito perdida, que eu não sabia de nada, que eu gostava, o que eu queria fazer, o que eu queria fazer de carreira, só tinha uma certeza que eu ainda tinha dentro de mim, que é, eu queria fazer intercâmbio. Essa é a única coisa que eu sabia que eu queria fazer. E aí eu conversei com os meus pais, né, depois de muito correr atrás, depois de fazer pesquisa, ir atrás da Cultural Care, fui no escritório sozinha, vi negócio de preço, mostrei pros meus pais, depois de muito insistir, eles finalmente deixaram eu fazer o intercâmbio. Foi bem difícil, eu acho que eu enchi muito o saco, e aí uma hora eles falaram, quer saber, minha filha, vai lá, vai fazer o que você quiser, só para de me encher o saco. Comecei o processo para ser au pair, eu lembro de achar a família bem rápido, assim, logo depois de umas 3 semanas, eu já tinha uma família no meu perfil, que é a família que eu escolhi, né, eu fechei match, sim, eu fechei match com a primeira família do meu perfil. Eu sei que não é recomendável fazer isso, mas eles foram muito legais comigo desde o começo. Os meus host parents, eles são muito jovens e antenados e legais, e enfim, eles tinham 2 filhos na época e a gente fez um acordo de que eu teria sexta-feira sempre off e os finais de semana. Então eu ia trabalhar somente 4 dias da semana, 5 horas por dia, e isso foi um fator decisivo pra mim pra fechar com eles. Porque eu tinha muito esse objetivo de viajar ao máximo, ter um dia extra off ia me ajudar muito a planejar as viagens. Então foi muito legal isso que eles fizeram por mim e foi por isso que eu acabei fechando com eles. Eu não gostei muito do lugar a princípio, quando eles falaram que eles eram do Colorado, porque eu tinha muito na minha cabeça que eu queria ir pra um lugar assim mais, né, Nova York, Califórnia, pra fazer umas comprinhas, né, dar uma de blogueira. E aí isso não aconteceu. Mas hoje eu sou muito grata porque eu gosto muito do Colorado e eu adoro morar aqui. Eu acho que eu fiz a decisão certa mesmo, era pra ser aqui. Quando eu cheguei aqui, foi bem difícil essa fase de adaptação, assim, os primeiros 3 meses eu lembro de me sentir muito sozinha, eu não conseguia me enturmar direito com as outras au pairs dos outros países, eu me senti meio deslocada. E eu lembro de baixar o Tinder, né? Tá se sentindo sozinha? Baixa o Tinder. E foi lá que eu conheci o meu atual marido. Fun fact,
ele foi o primeiro e o único que eu saí do Tinder, que eu realmente tive um date no Tinder. Então foi realmente muita sorte. Eu lembro dele ser, assim, o perfil dele no Tinder já era super diferentão, ele me chamou super atenção, porque eu vi que ele era vegano, eu vi que ele tinha morado na África durante um tempo, fazendo trabalho voluntário, e isso me cativou muito, assim, sabe? Bem diferente daqueles outros perfis de americano. Quem tem Tinder aí sabe. Uns caras, assim, aqui no Colorado, eles pescam bastante, fazem bastante hike, então as fotos são todas, assim, nas montanhas, escalando ou segurando um peixe bem grande, assim, olha só o que eu pesquei. Então, o perfil dele me chamou bastante atenção, foi bem diferente, assim, e desde o começo ele foi sempre muito carinhoso, assim, muito amorzinho comigo. O nosso primeiro date foi super diferentão, ele me levou para um restaurante vegano e de lá ele me levou para uma aula de dança, aqui eles chamam de ecstatic dance. Mas assim, é um ambiente que você pode se expressar da maneira que você quiser. Então é um ambiente que você pode ir para lá e você pode dançar, você pode só sentar lá e assistir. Tem pessoas que vão ficar só se alongando, pessoas que vão estar pintando um quadro, ou lendo mão, ou lendo cartas. Assim, é um ambiente bem hippie, bem livre de expressão, bem artístico, muito legal, assim, sabe? Eu gostei bastante dessa experiência. Mas não vou mentir, eu tava bem nervosa quando ele falou que a gente ia pra esse lugar, principalmente porque é um ambiente não verbal. Então você não pode falar nada, você só pode se expressar com o seu corpo ou através de sinais, mas você não pode falar. Eu tava bem nervosa pra esse encontro, porque eu nunca tinha feito nada nem parecido, mas também tava animada, porque eu sempre gostei muito de dança, então eu falei, vai ser legal, sabe? Eu danço bem, eu gosto de dançar, então vai ser divertido. E acabou sendo muito incrível, ele quebrou todos os estereótipos do boy americano, quadrado, que não beija no primeiro encontro, entendeu? Ele me tascou um beijão no primeiro encontro, ele foi super carinhoso, super incrível comigo, super paciente, porque o meu inglês não era lá aquelas coisas quando eu vim pra cá. Então, foi realmente, assim, amor à primeira vista. Pelo menos pra mim, né? Porque eu sou bem Alice mesmo, meninas. Eu me encantei, assim, por ele logo de primeira. Logo depois do nosso primeiro encontro, a gente saiu numa quarta-feira. Na sexta-feira a gente já tava saindo de novo e a gente no sábado já tava viajando junto e, enfim. A gente só foi se vendo e nunca mais parou de se ver. Estamos aqui se vendo aqui, ó, olhando um pra cara do outro de quarentena até hoje. E tá sendo ótimo. Depois do nosso primeiro encontro, né, e dos vários outros encontros, a gente acabou realmente se apaixonando pelo outro, a gente se viu o tempo inteiro, mas a gente evitava ficar colocando etiquetas no nosso relacionamento, porque a gente ainda não sabia muito do futuro, como é que ia ser, se eu ia voltar pro Brasil, se eu não ia. O meu pai queria que eu voltasse para terminar a faculdade, né? Eu também tinha esse desejo de, pelo menos voltar e terminar a faculdade, sabe? Passar por isso, mesmo que eu não gostasse muito, eu ainda pensava muito em voltar para terminar a faculdade. Depois de um ano, né, trabalhando como au pair, eu honestamente já estava exausta. A minha família foi sensacional durante todo o meu período aqui como au pair, mas o intercâmbio é cansativo, quem já foi au pair sabe. Eu tava exausta depois do primeiro ano, eu tava bem cansada, eu já tava com saudade de estudar, de, sabe, fazer coisas mais intelectuais. Eu cuidava só de bebês, então eu não falava muito com adultos no meu dia a dia. Eu sentia muita falta disso, assim, eu só falava de Peppa Pig o dia inteiro, né, e eu tava bem cansada disso. Mesmo estando pronta pra acabar com o intercâmbio ali, eu não queria deixar o meu namorado pra trás. Eu não queria largar ele. Na época eu falava que, não, tá tudo bem, se eu voltar pro Brasil tá tudo ótimo, que valeu foi a experiência, foi lindo enquanto durou, mas era tudo mentira, porque por dentro meu coração estava sangrando, eu não queria largar ele de jeito nenhum. Então eu ficava ali fazendo meu teatrinho, mas assim, por dentro eu estava chorando lágrimas de sangue mesmo. E quando chegou essa hora de decidir se eu ia estender, se eu não ia, eu conversei com a minha família do Brasil, conversei com a minha host family, conversei com o meu namorado e acabei decidindo estender por 6 meses. Decidi por 6 meses porque ainda dava tempo de voltar para a faculdade e terminar a faculdade. Eu não ia largar meu namorado imediatamente e 6 meses eu achava que ainda dava para aguentar ali, sabe, empurrando com a barriga, trabalhar um pouquinho mais, mesmo estando exausta. Eu achei que eu conseguia dar conta. O que aconteceu nesses 6 meses, né? Eu e o meu namorado na época, a gente continuou saindo quase todos os dias.
férias, conheci a família dele, a gente começou a viajar juntos, a passar o final de semana juntos, e o amor só foi crescendo e crescendo e crescendo, até que a gente teve que começar a conversar sobre a possibilidade de eu voltar para o Brasil, que era uma coisa que eu não queria mais fazer, eu queria ficar aqui. Comecei a pesquisar bastante, a pesquisar o que eu poderia fazer, se eu poderia mudar de visto para estudante, de turista, eu não sabia muito bem o que fazer. E aí eu decidi conversar com meu pai no Brasil, né? Falei que eu queria ficar aqui, falei que talvez eu poderia mudar meu visto para estudante e transferir os créditos do Brasil para cá, porque aí eu ia conseguir morar aqui por mais um tempo. E o meu pai falou que, ok, a gente vai tentar te ajudar. O meu pai na época era sócio de uma empresa e o sócio dele, que era o sócio majoritário da empresa, né, que tinha mais dinheiro do que todo mundo, ele falou, pode deixar, a gente dá um jeito, a gente ajuda ela, a gente vai patrocinar o visto dela, ela fica lá, estuda lá. E aí, menina, né, só felicidade, fiquei muito feliz. Falei pra minha host family, falei pro meu namorado, que também ficou muito feliz, e aí a gente já começou ali a organizar papelada, fui atrás das faculdades, apliquei, fui aceita, e aí chegou a hora de pedir o quê? Comprovação financeira. E aí eu tava lá toda semana mandando mensagem pro meu pai. Pai, eu preciso da comprovação financeira, comprovação financeira, comprovação financeira da empresa, porque era a empresa do meu pai que ia bancar, assim, pelos meus estudos aqui, né? Ele ficava me enrolando, não mandava essa comprovação, até que um belo dia ele me ligou e falou, filha, então, estamos com um problema na empresa, a gente fechou uma filial e demitiu metade dos funcionários, não vamos mais conseguir pagar pelos seus estudos aí. E aí foi muito difícil, gente, foi bem difícil, porque eu não sabia o que fazer, eu tava completamente desolada, eu tinha, cara, movido montanhas pra aplicar pras faculdades, pra ser aceita. Quem já tentou o processo sabe que é difícil, você faz prova de inglês, faz TOEFL, então tava estudando que nem uma maluca, tava correndo atrás de apartamento, várias coisas pra conseguir fazer essa mudança. Foi muito difícil, eu passei 2 semanas chorando, dia e noite, eu tava completamente desolada, eu não sabia o que fazer, se eu ficasse aqui eu ia ter que desistir da faculdade do Brasil, porque eu não ia conseguir mais voltar, eu ia ter que prestar vestibular tudo de novo, tananã, tananã. Se eu fosse embora, eu ia ter que largar o meu namorado, eu não queria fazer isso. Foi, assim, muito difícil. Acabou que eu decidi voltar pro Brasil, porque eu tava com muito medo de não terminar a faculdade, de não conseguir e ter que largar tudo, e aí se não desse certo aqui, eu ia ter que prestar vestibular de novo lá. Querendo ou não, eu não tinha nada certo aqui nos Estados Unidos, sabe? A minha vida tava lá no Brasil. Então eu decidi voltar ao Brasil. Falei com meu namorado, que não aceitou nada bem. Ele ficou bem bravo quando eu contei pra ele. Eu chorei, ele chorou, choramos muito juntos. Foi muito triste esse momento. Mas a gente decidiu tentar o nosso relacionamento à distância, afinal não faltava muito para eu terminar a faculdade, então a gente combinou que eu ia pro Brasil para terminar a faculdade, e depois de terminar a faculdade eu voltaria para cá. Ele também combinou de me visitar no Brasil, então eu ia pro Brasil e ele ia pro Rock in Rio comigo. E aí daqui mesmo, antes de eu voltar pro Brasil, a gente já deixou tudo certinho, a gente pagou por Airbnb, a gente comprou os ingressos do Rock in Rio, os meus pais compraram pra gente lá no Brasil, depois eu retornei pra eles o dinheiro, a gente já tinha tudo planejado. E aí nas minhas férias de dezembro e janeiro da faculdade, eu viria até aqui pra visitar ele, pra gente conseguir, né, pelo menos se ver aí umas 2 vezes por ano. E foi o que aconteceu. Eu voltei pro Brasil lá por julho de 2019, voltei pra faculdade. Foi um momento também bem difícil na minha vida, porque eu tava morando sozinha nesse período. Os meus pais se mudaram de estado enquanto eu tava fazendo intercâmbio aqui, então quando eu voltei pra faculdade no Brasil, eu tava morando sozinha. Então imagina, né, gente? Acabou de mudar de país, deixou o namorado pra trás, deixou a família pra trás pra voltar pra faculdade, fazer um curso que eu não queria, que eu não gostava e ainda tá morando sozinha. Foi bem difícil mesmo. Eu não recomendo passar por essa fase de adaptação sozinha, assim. Foi bem complicado. Fiz o meu semestre lá na faculdade, o meu marido foi me visitar, a gente foi pro Rio de Janeiro juntos, fomos pro Rock in Rio juntos, ele conheceu minha família, foi lindo, maravilhoso. A gente passou umas 2 semanas no Brasil juntos. E aí chegou a minha vez de visitar ele, né?
depois de terminar o semestre, chegou dezembro, eu vim aqui pro Colorado para visitar o meu atual marido novamente. O que aconteceu, né? Coronavírus aconteceu. Eu voltei pra cá para visitar o meu, na época, namorado, em dezembro, passar o Natal com a família. Meus planos eram assim, ficar um mês e meio e voltar pro Brasil. Já tinha passagem comprada para voltar pro Brasil, tava tudo certo. E aí, quando eu voltei, a gente começou a conversar. A gente viu que foi muito difícil essa coisa de relacionamento à distância, foi bem difícil pra gente conversar todos os dias, se manter por conta do horário, do fuso horário. Eu tava na faculdade também, né, gente? Então era ali, ó, estudando, fazendo trabalho que nem uma louca, às vezes não dava tempo de realmente sentar e conversar com ele. Foi bem complicadinho, assim, nesse sentido. E a gente começou a conversar sobre a possibilidade de nos casarmos. Até então era uma coisa que a gente tinha vontade, mas que a gente esperaria um pouquinho mais, porque eu queria muito terminar a faculdade também. Mas aí, conversando com ele e tudo mais, vendo essa possibilidade, a gente conversou com os pais dele também, que deram uma opinião, deram uma ajuda, deram uns conselhos. Um belo dia eu estava aqui na casa dele, se juntando com a mãe dele, com o padrasto, e aí ele me pediu em casamento. Ele se ajoelhou no chão e me pediu em casamento durante o jantar com a família. E eu aceitei. Eu noivei, acho que por janeiro. Olha, gente, que maluca, nem lembro a data exata que eu noivei. Mas eu noivei, acho que no comecinho de janeiro, porque eu ia voltar em janeiro pro Brasil. Então foi logo antes de eu voltar pro Brasil e a gente decidiu nos casar. Até então a gente não tinha nada muito grande planejado pra esse casamento. A gente ia fazer uma coisa pequena, até porque ia ser uma coisa meio assim, às pressas mesmo, né? Porque eu tava com visto de turista aqui, então eu não podia simplesmente esperar um ano pra poder planejar um casamento e uma festa. A gente também não tinha grana pra isso, nem nada. A gente tinha pensado de fazer um jantar com a família dele e passar uma noite num hotel, que ia ter uma banda brasileira tocando naquela noite, então a gente ia pra lá jantar com a família. Assim, ia ser perfeito. E aí, coronavírus. O coronavírus aconteceu na nossa vida. E, gente, foi muito louco, porque eu me casei em uma semana, na outra semana o cartório estava fechado e a gente tinha marcado já a data pra gente se casar, né? Porque aqui assim, você casa no cartório e aí se você quiser uma celebração com o juiz e tudo mais, é meio que separado. Pelo menos foi assim no meu caso, a gente marcou separadamente. Então a gente casou um dia no cartório, que foi bem informal, a gente foi lá, calçadinhos, camiseta, assinamos os papéis, nos casamos e depois a gente ia ter uma cerimônia mais bonitinha com o juiz, onde a gente ia ser reconhecido pelo juiz, que ia assinar, a nossa família, os membros familiares iam assinar os nossos papéis, reconhecendo, né, a nós como um casal. Aí, cara, o coronavírus veio com uma voadora na minha cara, na minha face, e foi bem difícil. Porque não aconteceu festa, o show da banda brasileira foi cancelado, a gente realmente a gente se casou nos 45 do segundo tempo. Se a gente tivesse esperado, assim, mais 5 dias, não ia ter rolado, eu ia ter que voltar pro Brasil correndo. Então, assim, foi bem caótico, assim, a gente fez tudo muito rápido e acabou que a gente se casou num hotel vazio. Todo mundo tinha cancelado as reservas, então a gente acabou tendo hotel só pra gente. O hotel ainda tava aberto, graças a Deus. E foi só eu, meu marido, a mãe dele, o padrasto dele, a irmã dele e o juiz. Nos casamos num hall do hotel gigantesco, vazio. Ele não tinha nada muito formal, então ele teve que pegar roupa emprestada do padrasto dele. Imagina, né, gente, as lojas fechadas. Eu não tinha como comprar flores pra me casar, então a irmã dele tinha um buquê de rosas feito de papel que ela me deu pra tirar foto no dia. Foi o que tinha, foi o que deu. Peguei sapato emprestado. O vestido eu comprei de última hora num site online e foi bem engraçado isso também, porque eu comprei o vestido. O vestido eu comprei, assim, eu acho que com umas 2 semanas de antecedência. E eu levei numa costureira pra arrumar, porque ele tinha ficado gigantesco em mim. Eu sou super pequenininha. E o que aconteceu? Eu deixei lá pra consertar. E aí, na semana que eram pra eles me entregarem, aconteceu o coronavírus e a ordem de restrição, quando todo mundo tinha que ficar em casa. Então eles fecharam e eu não conseguia contatar eles. Eu ligava o dia inteiro, ligava. Ninguém atendia. Aí eu pensei, lascou, né? Não vou ter nem meu vestido, cara, pra me casar. O que eu vou fazer? Não tem uma loja aberta. A costureira tá com o meu vestido. Nossa, gente, eu passei uma semana assim, ó, chorando em desespero. Até que o meu marido conseguiu achar um e-mail perdido
vestido lá, conseguiu contatar elas e buscar esse vestido, assim, um dia antes do meu casamento, um dia antes. E aí nós fomos, nos casamos nesse hall, nos casamos, aí a gente pediu uma comida de um restaurante que tinha lá em downtown, que ainda dava pra ligar e pedir a comida. E aí a gente comeu dentro do quarto do hotel, porque não podia comer no restaurante do hotel, o restaurante estava fechado por conta do coronavírus. E aí a gente passou uma noite no hotel e depois a gente voltou pra casa passar a nossa lua de mel quarentenados, juntinhos, sem poder sair pra lugar nenhum. E essa é a minha história, gente, foi assim que aconteceu, né? Eu, depois de indas e vindas, indo pro Brasil, voltando pra cá, coronavírus, casamento, foi tudo meio louco, mas acabou tudo dando certo no final. A gente se casou, já vai fazer quase um ano, meu Deus. E nós somos muito felizes. Eu tô agora no meu processo de green card, que também é outro perrengue. Eu acho que daria mais um vídeo de 3 horas aqui falando sobre isso. E sobre o programa de au pair, a minha família foi maravilhosa. Eu acho que o intercâmbio no geral me abriu muitas portas, me abriu muito a mente. A minha história, eu sei que foi uma história com um final feliz. Eu tive uma sorte muito grande, com a minha família, com o meu parceiro, com as portas que se abriram aqui pra mim. Eu acho que tem sim histórias muito ruins de gente que sofreu muito nesse intercâmbio, que nem conseguiu terminar, mas também existem histórias muito boas e eu acho que vale a pena tentar, gente, sério mesmo. Eu acho que a experiência, ela é enriquecedora e vai fazer você crescer de uma forma ou de outra, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Se vocês quiserem conversar comigo, se tiverem alguma dúvida sobre o programa de au pair, ou se estiverem passando por uma coisa parecida com o que eu passei, se você estiver agora no processo de green card, não sei, venham falar comigo, eu estou super aberta. Vocês podem me chamar pelo Instagram, eu vou deixar aqui embaixo as informações, vou pedir pra Pri deixar aqui embaixo as informações pra vocês e vocês podem me contatar, tá bom? Fiquem à vontade. Um beijo, espero que vocês tenham gostado, se cuidem. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona pra você ver aqui no canal, contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!